porque eu não aceitei ser extorquido e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje. Eu vou colocar o áudio. A voz é do Dr. Sérgio Martins, advogado do Sindicato de Hotéis. E depois eu vou mandar a foto aqui pelo Zoom deles, lá na porta do sindicato, no dia que eles visitaram. O Edson, diretor sindical lá na área, né? Uhum. E ele apresentou um escritório que era do Molo. Do Molo, entendeu? Sim. Então, eu fico só observando, né? Porque... Doutor, a foto dessa conversa foi aqui, foi nesse dia aqui, eu vou passar aqui, vocês podem encaminhar à Polícia Federal, se é o caso. A doutora Paula já está presente representando a polícia, porque a polícia tem essa iniciativa, né? Sempre que uma notícia de uma atividade supostamente ou alegadamente criminosa, eles têm essa prerrogativa, né? Tá? Então, eu já não só de investigação, mas um poder-dever. Então, assim, o senhor quer colocar uma foto, é isso? Eu já encaminhei para todos aqui no chat. Como é que faz para abrir essa foto? Pois é. E o senhor falou que esse Fábio Aguaio, o que ele é? Um cabo eleitoral? Fábio Aguaio é conhecido aí em Curitiba como cabo eleitoral do Sérgio Moro. E o outro, o Zucoloto, o que é do Sérgio Moro? Sócio, né? Porque ele é casado em comunhão de bens. Sim. O Zucoloto ou o senador? O senador. É que essas questões de prerrogativa de foro aí já começa a fugir um pouquinho da minha alçada. Sim. Só para o doutor Walter poder falar. Mas bota para o doutor Walter. Então, aqui, essa é uma foto que nós estamos vendo. O que é? Onde que é isso aqui? É um sindicato? O que está sendo? Eu, inclusive, excelência, enquanto resolve o problema técnico, eu distribuí uma petição agora, hoje, um pouco tempo antes de iniciar a audiência, que ela tem um caráter importante e que oportunamente gostaria que a excelência apreciasse. Claro. E ela é vinculada, inclusive, a essas questões. Eu não vou adiantar aqui o assunto, mas por uma questão processual. Pode falar, doutor. O número dela é o 5016 322 07 2023. Do que trata, doutor Taca? Trata de uma questão da Convenção de Mérida, artigo 37.3, e um acordo do Ministério Público com os Ministérios Públicos de outros países. Tá certo. Vamos apreciar, então, ainda hoje. Doutora Paula, está ouvindo, doutora Paula? Agora sim, excelência. Obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Eu já informei também o doutor Walter, que é o procurador da República para esse caso e outros, né? Então já está a par. E o doutor Tacla Duran, que também é advogado e está atuando em nome próprio também, já concorde. Então, assim, eu devolvo a palavra ao doutor Tacla, então, que está sendo ouvido. Então, assim, voltando ao ponto, por se tratar, no meu entender, como foi despachado, de uma audiência de monitória, eu vou tratar de questões processuais, deixando o esclarecimento dos fatos na oportunidade processual devida. Não obstante, sejam questões processuais importantes nesse momento, que, até pelas novas petições, vai chegar ao conhecimento do Ministério Público. Então, eu só estava reforçando, com relação à situação da decisão de suspensão da ação penal pelo Supremo, suspendeu os 2 recursos do Ministério Público da semana passada, e agora o Ministério Público, então, hoje entendeu que a Petrobras deve participar habilitar, etc. Eu não tenho nada contra a Petrobras entrar, até já havia manifestado no outro processo. Claro. Porém, aquele pedido que foi feito anterior à suspensão dos processos. Não é o caso deste pedido de hoje. Essa ação já está suspensa até por Vossa Excelência, por isso que eu acho que não é o caso, porque a ação até então vai ficar paralisada. E se voltar, e caso volte, não há prejuízo nenhum dela vir a ser habilitada, nem vou me opor. Vamos analisar, doutor Taca. Vamos analisar o pedido da Petrobras. A questão da repatriação, Excelência, eu já havia me comprometido antes mesmo da decisão favorável, então não poderia deixar, me manifestei reiterando, e Vossa Excelência deferiu. Não tenho nenhum problema em relação a isso. A única coisa que eu estava colocando é que o Ministério Público, o doutor Walter, foi contra a repatriação em um certo momento, quando eu havia solicitado. E assim, antes, o Ministério Público havia pedido para repatriar. Eu concordo, aí por causa do momento processual, por ser uma situação que poderia me beneficiar na eventual revogação que posteriormente ocorreu, o doutor Walter foi contrário. Então, assim, eu realmente, doutor Walter, e aí, com todo respeito, existe aqui implicações, que inclusive eu vou entrar um pouco já adiante, com relação a Deltan Dallagnol e outros procuradores, que inclusive eu coloquei a petição, e que insistem em manter contatos extra o conduto legal, fora do DRCI, para continuar me perseguindo aqui na Espanha e em outros países. Mas só para fazer um pequeno registro, viu, doutor Taca, o senhor está se referindo ao ex-procurador, então, porque não é mais colega do doutor Walter, é político agora, sim. É federal. Sim. O senhor falou que era colega, agora não. Não, ele é do Ministério Público Federal. Exatamente, o DD. Ele, enfim, se comunicava, tem provas nos autos, tá certo?
Tem uma questão aí de delator ameaçando, que eu encaminhei a Vossa Excelência hoje, daí a urgência, tá certo? Eles foram, inclusive nessas trocas de mensagem aí fora do conduto legal, eles foram comunicados pelo DOJ que eu estava sendo ameaçado nos Estados Unidos por um delator. Agora, precisa saber se o delator era a mão deles ou não, porque nada foi feito. E as provas das mensagens estão aí, na própria petição. Então, o senhor colocou numa petição que o senhor, desculpe a intervenção até, mas uma das petições menciona que o senhor é testemunha protegida, ou estou enganado? É isso, exatamente. Eu fui testemunha em todos os países que o Ministério Público assinou o compromisso sobre a causa Lava Jato, Odebrecht e outras empresas. Prestei como testemunha Panamá, Argentina, Peru, Suíça, Andorra, vários países. É a primeira vez que o senhor é ouvido em juízo no Brasil, então? Primeira vez. É a primeira vez. Eu estou em causa própria nesse processo há 1 ano e 2, 3 meses. Certo. E os subterfúgios processuais utilizados até agora para que eu não fosse ouvido são diversos, não vou realmente estar nos autos. Como a questão da repatriação, doutor Walter. O senhor me desculpe com todo respeito, porque o processo penal aqui ele tem 2 objetivos. Seria a repatriação e a persecução penal. O senhor foi contra, o doutor foi contra a repatriação e o doutor quer me processar na Espanha, ao mesmo tempo que tenta licitar. Então, assim, realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que aconteceu aqui por anos. Isso quer você, se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. Tá? E só para saber um pouquinho, doutor, eu vou passar. Eu fui entre as minhas atividades como advogado, eu fui vice-presidente. Essa questão aí da vingança, o senhor está se referindo aos ex-procuradores ou aos procuradores? Sim. Não. Toda alterada, né? Depois recentemente, salvo engano, vi nos jornais. A força-tarefa. Sim, doutor Walter, se puder só complementar. Pode falar, doutor. Vamos tratar aqui, pessoalmente, de questões técnicas. Eu entendo e compreendo tudo que o senhor está falando. Falar de ex-colegas que você falaram anteriormente, não, para mim é nada, porque eu tenho a minha independência, institucional, meu entendimento, minha convicção. Eu mal os conheço. Né? Doutor Dallagnol, as únicas vezes que eu conversei com ele foi por causa de condições particulares, pessoais, nossos familiares, nada mais. Né? Então, assim, eu quero deixar claro, senhor. Se o senhor se sentir perseguido, e eu não sei porquê, o senhor tem as suas convicções e o direito de se sentir assim, eu não tenho motivo nenhum a dar para o senhor de se sentir perseguido. Estou aqui para ouvir, eu vou respondê-lo a tudo que o senhor me de novo. Não, doutor, não dá questão. Só não tratar de forma técnica, não questões políticas, ou de pessoas que já passaram. O doutor já estava falando até que foi advogado há muitos anos também, né? Que o microfone está para esse lado, doutor Walter. Não, eu estou ouvindo bem. Obrigado pelo acréscimo, doutor Walter. O acréscimo até acabou sendo meu, mas é que eu acompanho também o caso nos últimos anos pelos jornais e eu vi que o doutor Aras operou alterações como GAEC, Força-Tarefa, enfim, tudo isso ocorreu depois dos diálogos, né? Então, assim, esse processo da Espanha, se não me engano, tem uma decisão minha determinando solicitando a devolução do processo para o Brasil, viu, doutor Tacla? Não sei se foi intimado. Eu lhe devolvo a palavra. O doutor Walter terá mais algum acréscimo? Tá, doutor Walter, a questão é exatamente técnica. É a origem do processo. É o inquérito. Que essa ação penal foi distribuída e que agora o doutor Loraci, o doutor Manucelli, o doutor Nivaldo, dizem que o doutor Luciano não atuou. Mas os depoimentos que ele tomou estão aqui. Você tem cópia dos depoimentos? Estão nos autos, excelência. Estão nos autos. Então, a causa do impedimento. Exato. Mas para não dar o impedimento, alegaram que ele não atuou. Só que as peças que ele produziu, os depoimentos que ele produziu, estão nos autos. Então, quando eu for, doutor Walter, por gentileza, não é nada pessoal, apesar de você confirmar que é amigo do Deltan, mas não é nada pessoal. É que é técnico, está na origem do processo. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira. Bem reconheceu o Deltan Dallagnol num dos pareceres, que pela primeira vez a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta.